Como é que a leitura, Fernanda, entrou na sua vida? Você tem um filho que está lá na foto sua, do WhatsApp, né? Um garotinho, que é a sua cara. Né? Como é que a leitura entrou na sua vida? Eu comecei a criar o hábito, o gosto pela leitura, quando eu fui para a faculdade. E eu tive uma professora excelente de filosofia, a professora Sônia Norberto, e ela incentivava a turma inteira a estar buscando, a estar procurando, a estar investigando, lendo. E eu fui me apaixonando por isso. Quando você morava no Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro. Rio. Sua terra de origem, né? Isso. E ali eu comecei a desenvolver meu hábito, meu gosto pela leitura. E eu comecei a buscar livros e mais livros e mais livros para estar lendo, para estar me atualizando. E o gosto também, né? É muito bom ler. Você viaja na leitura. Com certeza. Tem algum livrinho lá dessa época, Fernanda, que você se lembra assim, que marcou? O que mais me marcou, que eu até comentei com você, foi O Mundo de Sofia. Né? Que é um romance sobre a história da filosofia. Da história da filosofia, exatamente. Isso. E ele é um livro, assim, maravilhoso, que eu fiquei apaixonada por ele também. Por quê, Fernanda? Ele conta a filosofia de um jeito diferente, de um jeito que te envolve, que faz você viajar. De forma mais leve, né? Isso, você entra na leitura viajando. Quando você termina de ler, você fecha o livro, é como se você estivesse saindo de dentro do livro. E é muito gostoso isso, você poder estar dentro da leitura. Aquele envolvimento com os personagens, né, Fernanda? Isso, é como se você estivesse ali observando a Sofia e os outros personagens que estavam ali envolvidos na história. O que levou você a buscar a área da educação? Você trabalha como professora há quantos anos, Fernanda? Tem bastante tempo, desde os 18 anos. 18? Isso. O que levou você ao trabalho de professora? Eu gostava de estar com crianças, né? Eu falo que a minha prima, a Alessandra, ela foi muito incentivadora. Que ela era professora e às vezes eu ia com ela para a escola. E eu ficava observando ela trabalhando e eu gostava daquilo, eu queria aquilo para mim. E aí eu fui me formando, eu estudei lá no Rio, no Instituto de Educação, que é um colégio voltado para a formação de professores. E dali eu fui para uma faculdade também direcionada para a educação, que era a FEUC, e ainda existe até hoje. Me formei ali e continuei trabalhando, buscando aprimorar e incentivar, né, as crianças. Quando foi que você descobriu, Fernanda, que o professor tem um papel importante na formação do aluno leitor? Que momento assim que deu essa... Olha, eu passei a observar que o professor, ele é um espelho para o aluno. Né? É uma referência. É uma referência. O aluno, quando ele gosta de você, ele passa a te observar mais e ele quer fazer o que você faz. E a partir disso, eu comecei a levar essas minhas experiências para a sala de aula. Inclusive a leitura, com projetos, levava projetos de leitura, incentivava. Aqui em Linhares nós temos caixas com livros de literatura infantil variada e eu levo essas caixas para a sala de aula e eles gostam, os alunos gostam de pegar o livro, gostam de ler. E quando eu estou lá com a caixa, eu pego o livro e eu vou folheando o livro, eu vou falando, nossa, que história bacana, olha o que acontece. Aí, cadê, professora, cadê? E eles querem ver aquele livro. É a forma como você passa o livro para a criança, o jeito como você passa, e chama a atenção deles, eles querem ver aquilo, eles querem olhar, eles querem ler para saber realmente se é aquilo que você falou. E é muito bom esse trabalho. Eu li recentemente uma pesquisa que comprova que a cada década que passa, a criança está permanecendo cada vez menos tempo na infância. Ou seja, eu que tenho 55 anos de idade hoje, segundo essa pesquisa, eu fiquei muito mais tempo na infância do que quem tem 45, do que quem tem 35. Né? E essa pesquisa mostra que nós, adultos, estamos acelerando muito a criança. É como se a gente cobrasse da criança um comportamento de adolescente ou de adulto, às vezes. Né? Colocar o livro e as historinhas contadas nos livros na vida da criança ajuda a fazer a criança permanecer na fase certa da infância, Fernanda? Ajuda. Eles gostam de vivenciar aquilo, eles gostam de estar perto daquela história. Um exemplo, lá na escola esse ano, no mês de abril, né, na Semana do Livro Infantil, nós fizemos a releitura de um livro, A Revolta das Princesas.
E as crianças adoraram. Nós, professores, interpretamos os personagens. E esse livro ele traz a Cinderela, a Pequena Sereia. E eles, quando entrava o professor vestido com a roupa do personagem, olha a Bela! Eles ficavam encantados, porque o personagem estava ali pertinho deles. E eles gostam de estar perto do personagem. Sentir que o personagem está corporificado ali, né, Fernanda? Isso. É. E tem uma pesquisa, eu até comentei com você, a gente estava conversando mais cedo, tem um projeto, na verdade, que está sendo desenvolvido desde 2015 pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Sempre que eu falo de literatura infantil, eu cito esse projeto, porque ele está se tornando uma referência no Brasil. E é chamado Receite um Livro, que o pediatra ele vai fazer. A Sociedade Brasileira ela está incentivando os pediatras a incentivar os pais a colocar livro na vida das crianças. Né? É como se fosse uma terapia, seria mais ou menos isso. O pediatra vai fazer o trabalho dele de diagnosticar o problema da criança, o receituário o trabalho de médico. E aí ele vai também colocar na receita livros para que os pais ou leiam para a criança, ou leiam com a criança, né? Que já é, e aí esse projeto ele é baseado em uma série de pesquisas que comprovam que se você coloca a leitura na vida da criança, desde a mais tenra idade, que vai advir daí um pacote de benefícios, né? A questão do comportamento da criança, inclusive indicado para crianças que são hiperativas, né? Isso vai refletir na vida dessa criança, na vida de adolescente, na vida adulta. Como é que você percebe isso, Fernanda? Você consegue perceber isso na escola, no dia a dia? Que esses benefícios acontecem? Sim. A leitura, ela acalma a criança, né? Mesmo aquela criança que ainda não foi alfabetizada, ela faz a leitura da imagem e ela vivencia aquela imagem que está ali. Ela aponta, se você perguntar para ela, o que você está vendo, o que você está entendendo. A criança que ainda não é alfabetizada. Que ainda não é alfabetizada, ela vai te falar. Né? E os outros maiores que já estão alfabetizados, que já estão lendo, eles também gostam da leitura e quando eles leem, eles se acalmam. E eles depois ficam com aquilo ali na mente deles, refletindo. E isso é muito bom. Né? Aqueles, como eu falei com você anteriormente, dos livros do Mário Sérgio Cortella, que eu tenho trabalhado com as minhas turmas de 4º e 5º ano. Você pode falar os títulos, tá, Fernanda? A gente vai colocar a imagem do livro aqui depois. Tá. Vamos pensar um pouco e vamos pensar mais um pouco. São 2 livros. E ele traz ali questões éticas, questões do dia a dia, questões de valores. E eu trabalho isso com eles. E às vezes eu penso que eu vou ler o texto e eles não vão entender, que eles não vão compreender. E quando eu termino de ler o texto, já tem assim as mãozinhas levantadas. Professora, olha, isso aconteceu, isso está acontecendo, olha, eu vi, eu sei disso. E eles começam a falar e a gente começa a trabalhar sobre aquele assunto em questão. Então é muito importante para a criança a leitura. A leitura traz informações que talvez ela não tenha no dia a dia dela. Que talvez ali na vidinha dela, no meio em que ela vive, ela não tenha essas experiências. E isso abre um campo para ela enorme na vida dela. Essa pesquisa na qual a Sociedade Brasileira de Pediatria se baseia, é um trabalho científico, inclusive, comprova que a criança que tem o hábito da leitura, ela vai melhorar o desempenho escolar dela, inclusive em todas as áreas do conhecimento, inclusive na área de exatas, né? Matemática, física e tal. E essa criança, se ela continuar nessa sequência, é claro que tem outras questões que envolvem, né, Fernanda? Ambiente familiar, o próprio bairro onde mora e tal, mas que é uma criança que na vida adulta, ela terá mais possibilidade de resolver as demandas do dia a dia, os problemas do dia a dia, na base do diálogo e não na base da violência. Isso. Quando a criança lê, né, uma pessoa lê, ela abre um leque de oportunidades na vida dela. Né? Lá no Rio teve um projeto que era Quem Lê Sabe Mais. E realmente, quando você lê, você fala melhor, você escreve melhor, você vivencia as experiências melhor, porque você tem mais conhecimento. O seu campo, ele está mais aberto. Então, você tem mais facilidade para resolver, para falar, capacidade de argumentação, para argumentar, para argumentar. Né? Então, a leitura ela é importante para a vivência da criança, desde pequenininho, com a leitura dos pais,
e ela vai levar aquilo para o resto da vida dela. Quando nós comparamos o nosso dia a dia, as nossas vivências com as histórias dos personagens, um personagem que é mais dramático, que é mais sofredor e tal, contribui também para a gente se humanizar mais também, né, Fernanda? Também. E as crianças, às vezes, elas se identificam com os personagens. Né? Você falou de personagem sofredor, eu lembrei desse ano, na minha sala de aula, de um aluno que se identificou, né, com o personagem. A história do personagem tinha uma relação forte com a história de vida desse aluno. Isso. Né? E aí a gente conversou, depois nós conversamos com a pedagoga, para estar ajudando, auxiliando esse aluno. Eu converso muito com estudantes, né? Até a gente vai nas escolas fazer bate-papo literário e tal, e vários meninos e várias meninas depois vêm falar. Ou, às vezes eles comentam ali durante o próprio encontro de um livro que eles leram e que a história do personagem tem uma relação direta com a história de vida. É um comparativo que você acaba fazendo, né? Verdade. Fernanda, para a gente finalizar esse encontro, eu queria que você falasse rapidamente do projeto que vocês desenvolvem lá na escola. Lá na escola, no José Modenese, esse ano nós desenvolvemos a garrafinha literária, né? É uma garrafinha de refrigerante pequenininha, e ali dentro tem os textos enroladinhos, como se fosse um pergaminho. E nós colocamos na sala para os alunos escolherem. São diversos textos, não são textos repetidos, e eles chegam ali, pegam o texto, senta e faz a leitura do texto ali. E eu estou sempre mudando os textos. Agora eles estão com tirinhas, trabalhando com tirinhas, que é uma leitura diferente, e eles estão adorando, né, essa vivência. A escola em si, ela é muito incentivadora. Ela realizou desde o início do ano vários projetos de leitura. E isso ajuda muito a gente dentro da sala de aula. Qual é o nome da diretora lá que você Regina. falou? A Regina? Isso, Regina. Ela incentiva, a escola incentiva isso. E quando você tem da escola, né, da parte da direção, da parte pedagógica, esse apoio, fica muito mais fácil de você levar para a sua sala de aula. Porque o aluno vê que a escola inteira está envolvida, não é só aquele pedacinho que ele está dentro.